Então, uma alegria estar aqui. Eu trabalho no Eterno Retorno, tempo e transvaloração, que a gente poderia pensar isso dentro do processo histórico. Mas o meu interesse aqui é pensar exclusivamente dentro do Brasil, particularmente no ano de 1944, no momento que se comemora o centenário do seu nascimento. Então vamos começar com 44, um texto de Florestan Fernandes, Notas sobre Friedrich Nietzsche. Parece-nos audácia incrível escrever um artigo de jornal sobre Friedrich Nietzsche, nessa Florestan Fernandes. Somente a comemoração do centenário de seu nascimento poderia dar tanta coragem a todos nós que enfrentamos a dificuldade de tal empresa. Por isso, não me atrevo a mais do que isso: escrever algumas notas sobre Nietzsche em forma de artigo. Todavia, que ninguém se iluda. Querendo conhecer Nietzsche verdadeiramente, não perca tempo comigo e com os outros. Vá diretamente a Nietzsche, meu caro leitor. Sairá, como os demais, com uma imagem de Nietzsche, mas esta valerá muito mais do que tudo que se poderá escrever dele e de seu pensamento. Na esfera dos valores, Nietzsche foi verdadeiramente revolucionário. Eu vou seguir lendo um pouco mais sobre esse Florestan Fernandes, porque é muito autêntico. Florestan Fernandes tem 22 anos nesse momento. Na esfera dos valores, Nietzsche foi verdadeiramente revolucionário. Todos sabemos como a civilização ocidental está impregnada dos valores éticos oriundos do cristianismo, principalmente aqueles pavões de altruísmo, piedade, caridade, paciência, toda a ética do homem que deve agir pensando nas consequências de situação que situação pode ter sobre os outros. Não faças isso aos outros, não faça o que não queres que te façam, etc. Saindo o homem ocidental constantemente de si mesmo para avaliar sua conduta do ponto de vista da sociedade. Pois bem, o lado revolucionário da contribuição de Nietzsche se revela aí. Nietzsche rejeita, juntamente com o cristianismo, todo o sistema de valores que ele implica. Foi as últimas consequências possíveis em sua crítica dos valores, pois. Enquanto Comte renega a teologia cristã para depois chegar a uma religião positivista e aproveitar os valores básicos do cristianismo, principalmente o altruísmo, o sacrifício consciente pelos outros, procurando salvar sobretudo a família, como fonte de normas morais, e as correntes socialistas, mesmo as que explicam o religioso ao partido social, todas elas conservam mais ou menos os seus valores éticos fundamentais, ou seja, os valores do cristianismo. Nietzsche, todavia, chega à própria negação do cristianismo como religião e como ideologia, recusando todos os seus valores. Nesse sentido, ainda ultrapassa Stirner, porque o significado de sua posição é muito mais profundo. Não se trata apenas de considerar o eu como uma realidade única e primária. Trata-se de chegar ao homem plenamente realizado. E aquele contínuo desdobramento do eu que a ética cristã exige é pura perda de personalidade. Ganha o rebanho e não o homem. Ao contrário, o homem deve condensar-se, realizar-se, não seguir a moral do rebanho, a moral da submissão do escravo, a moral do cristianismo, em suma. Esse problema estava duplamente colocado na época nietzschiana. De um lado, devido à crítica parcial, às vezes desonesta, ao reacionário dos valores. Do outro, pela própria imersão dos indivíduos nesses valores. A sensação de desgraça de Nietzsche e o seu ódio à mediocridade burguesa explicam-se assim também historicamente. É o momento em que a burguesia vai atingindo, nos países europeus, a plenitude em que o desenvolvimento da classe assegura o domínio da sociedade. Porém, do mesmo modo, aqui que começa a negação da classe. Ela começa a viver a fase desse inevitável esmagamento. O homem burguês tem o domínio sobre os outros, todavia não tem o poder do homem sobre si mesmo. Sucumbe lentamente e ele começa a sucumbir em toda a classe do sistema de valores. Bem, a partir daqui, o Florestan Fernandes vai colocar todo o seu foco em cima do problema da transvaloração dos valores do Nietzsche e de que a contribuição fundamental do Nietzsche para a filosofia diz respeito à sua crítica dos valores. É um texto bastante rico. Como que essa riqueza se produziu, quer dizer, como é que ela chegou em 44 com esse nível, do qual eu vou dizer daqui a pouco quais são os principais envolvidos nesse debate. Gostaria antes apenas de voltar
uma pesquisa recente que eu fiz para que a gente possa então entender como se chegou aqui. Fiz um recorte agora há pouco tempo, publicado nos cadernos Nietzsche, uma pesquisa chamada Nietzsche no Brasil, 1933 a 1943, da ascensão do nacional-socialismo ao grande Reich alemão. Essa pesquisa, com 48 páginas, que eu vou resumir aqui em poucas palavras, basicamente mostra o seguinte. A gente sabe, desde um estudo que vem sendo feito no SEMBRA, né, sobretudo criado a partir do professor Ivo, na Unifesp, o Geraldo também trabalha nisso. Já teve dissertações de mestrado orientadas pelo professor Scarlett, na Universidade de São Paulo, sobre a questão da recepção na escola do Recife. Quer dizer, de lá para cá, apareceram muitos e muitos textos de Nietzsche em jornais, em revistas, enfim, é uma quantidade, é um volume de textos muito, muito forte e manifestações das mais diversas, entre, como já foi dito aqui, entre literatos, né, entre artistas, simpatizantes, etc. E tal. Bem, mas na década de 30 se coloca um fenômeno diferente. Começa a se desenhar um outro fenômeno. A partir de 33, a revista do Globo, em Porto Alegre, publica uma tradução de um texto de um autor chamado Godefroy de Montaigne, que é um francês que havia estado na Alemanha em 1930 e 31 e, não sei de cargas d'água, isso não está explicado até hoje, o Érico Veríssimo à frente da revista do Globo, quando o Hitler ascende o poder em 33, ele vai buscar esse texto de 31 na Alemanha, traduz e não coloca, que é uma diferença de 2 anos, e a visão do poder falar de Montaigne nesse momento ela é sumamente negativa no sentido de que associa Nietzsche diretamente ao nazismo. É o primeiro artigo no Brasil que faz uma associação direta e vem traduzido da Europa, né? Publicado na revista do Globo, num estado como o Rio Grande do Sul, em 1933, que tem uma colônia alemã das maiores, vai dar, vocês conhecem a história, vai dar inclusive um grande conflito com os alemães do Rio Grande do Sul, no sentido de que todo o comércio que havia em Porto Alegre durante a Segunda Guerra vai ser queimado, os alemães vão ser expulsos de Porto Alegre, de várias cidades, né, do Rio Grande do Sul. Então vocês podem imaginar o efeito que um texto desse, já associado ao nazismo, começou a disparar no próprio interior de um estado, onde os alemães têm forte presença. A partir disso começa uma pulverização em vários jornais brasileiros, do sul ao norte do país, no qual se fala intensamente dessa associação, dessa ligação política sobre Nietzsche. Começa a se desenvolver isso muito lentamente, né? Há um foco também nas questões autobiográficas. Uma comentadora de Machado de Assis, que agora me foge o nome, ela faz um belo texto, mas critica Nietzsche, sobretudo das questões biográficas com relação à loucura. Então isso começa em 33, 34, 35. Em 35 passa a haver um outro fenômeno. Entra no Brasil, a partir de 34 e 35, 2 livros do Stefan Zweig. Um livro que ele havia publicado em 1925, chamado A Luta contra o Demônio, no qual ele fala de Hölderlin, de Kleist e de Nietzsche, esses 3 autores. E faz uma abordagem plenamente nova de Nietzsche como realmente no sentido do espírito livre, né? Dissocia Nietzsche de qualquer... Isso em 25, mas ele não faz nenhuma associação de Nietzsche com os alemães, ele já faz essa associação, mostrando que o Nietzsche estava bastante longe da relação mesmo de ser antissemita, né, que pelo contrário. E esses livros do Stefan Zweig, com o fato de que começa a guerra na Europa, eles começam a ser muito traduzidos no Brasil. Recebem 2 traduções, 94 e 95. E a primeira edição, com mais de 3.000 exemplares, é esgotada em 3 meses. Então, algo que a gente poderia dizer, um efeito de Stefan Zweig na direção de reforçar não o Nietzsche nihilista, nem o Nietzsche nazista, a gente pode dizer assim, mas o Nietzsche do espírito livre. Paralelo a essa interpretação do Stefan Zweig, de livros que vêm muito no Brasil, entre 34 e 35, que desaparecem, lentamente também começam trabalhos dentro do campo da filosofia. Há um filósofo brasileiro chamado Eurialo Canabrava, que leu o que está sendo produzido na Europa naquele momento, entre 35 e 43, ele leu esse produto lá e imediatamente ele escreve aqui, e ele é alguém que está vinculado à filosofia, vai ter uma questão filosófica própria, esse autor, ele começa a fazer uma reflexão também muito original e mais um pouco acadêmica. No interior, por exemplo, da Universidade de São Paulo, com a leva de francês que vem, né, em 42,
há durante 6 meses um curso sobre Nietzsche na USP. O professor Jean Moguet tem como aluno o Antônio Cândido. O Antônio Cândido é um dos alunos dessa disciplina, no qual o professor Jean Moguet vai dar um curso inteiro, durante 6 meses, analisando vários, como ele diz, vários conceitos. Isso é uma declaração do Antônio Cândido, que vários conceitos centrais do pensamento nietzschiano vão ser dissecados. Bem, em 43, estou fazendo assim muito rapidamente, tá, para vocês verem. Em 43, o Mário Ferreira dos Santos termina um prefácio de 80 páginas, chamado Homem que Foi no Campo de Batalha, que vai ser o prefácio que vai fazer a abertura da tradução que ele está fazendo da Vontade de Potência. Essa tradução ela é anunciada em 1943, que, enfim, todo mundo sabe que o centenário de Nietzsche vai se passar no ano seguinte. Ela é anunciada, eu tenho aqui o anúncio, posso ler para vocês, ela é anunciada em algumas revistas, como uma tradução que vai sair no próximo ano. Então, o Mário Ferreira dos Santos estava na preparação. Naquele momento é importante a gente ter também em mente o que vinha sendo traduzido. A gente tinha uma tradução, 2 traduções portuguesas que andavam no Brasil há muito tempo, uma delas bem mais rara, é uma tradução da Generosidade Moral, que saiu no final do século XIX em Portugal. Essa bastante rara, e 2, assim, com realmente bastante mais disseminação da obra do Zaratustra, chamada Como Falou Zaratustra. Eu tive contato com essas traduções, vocês sabem, hoje não mais, mas Pelotas foi uma cidade bastante importante no cenário brasileiro do século XIX, e na biblioteca da Faculdade de Direito existem 2 traduções dessas, que eram de propriedade de 2 dos nossos maiores intelectuais da cidade. Um deles, o escritor, que escreve o primeiro livro sobre essa cidade, do ponto de vista literário. Ele tinha todo Nietzsche em várias línguas, né? Mas tinha essa tradução de Como Falava Zaratustra, toda anotada e tudo mais, e o outro de um outro intelectual do direito. Então tinha essas traduções. Em 1934, uma editora nacional publica a tradução em português, uma tradução em português, foi publicada por uma editora nacional, no primeiro momento que surge o solo brasileiro. Aqui está o professor Julião, que orientou uma bela dissertação de mestrado, no qual tem um pouco dessa informação lá. Aparece a primeira edição por uma companhia, uma editora nacional, que está publicando Nietzsche, então, mas é uma tradução ainda portuguesa. Depois, em 1936, vai sair o primeiro livro. Como havia um interesse forte na biografia, o primeiro livro de Nietzsche que surge traduzido é o Etiô. Ele recebe um prefácio, que é um prefácio que deixa a desejar. O próprio dono da editora faz o prefácio, ele era um intelectual, mas ele faz um prefácio que ele dá alguns sobrevoos importantes, mas dos outros ele não contribui muito para a interpretação. Em 1938 surge o livro do Heraldo Barbui, chamado Zaratustra Morreu, um livro de autoria própria desse intelectual também, bastante polêmico, né? E estaria um pouco hoje como Olavo Carvalho, na cena filosófica. O Heraldo Barbui escreve Zaratustra Morreu. Ele faz uma obra exatamente como Zaratustra, toda dividida em partes, né? Mas é uma crítica densa. E em 1939 ele traduz e faz um prefácio ambíguo, crítico sobre Nietzsche. Ele traduz o Andarilho de Sua Sombra. Então a gente tem em 1936 o Etiô, a primeira tradução nacional, umas edições do Zaratustra estavam em circulação, mas edições portuguesas, e a tradução do Andarilho de Sua Sombra em 1939. E viria o livro do Mário Ferreira dos Santos, em 1944. O prefácio do Mário já está pronto nesse contexto. Então, Mário Ferreira dos Santos e Eurialo Canabrava, da filosofia, o Jean Moguet na universidade. Pessoas que estão ali no ambiente da USP, agora vocês vão ver muito claramente que quase todos os interlocutores de 44, de forma central, vêm da Universidade de São Paulo. Né? Então, isso é um pouco do ambiente Nietzsche, nesse longo debate que eu explorei, em colocar no contexto, acho que algumas questões. Nietzsche é liberto de ser um pensador vinculado ao nazismo. Já em 1943 ele já está liberto no Brasil, ele não é mais um pensador vinculado ao nazismo, salvo por pensadores, até tem uns trechos aqui nessas recepções de 1944, como eles dizem, pensadores medíocres que ainda fazem essa associação no Brasil e tal, que não leram Nietzsche profundamente, tem vários deles que fazem isso aqui. Então esse é um pouco do cenário. Bem, então chegamos a 1944. 43, tudo isso são mais, pelo menos 43, 33 e 43, eu pelo menos levantei 40 artigos de jornal no qual Nietzsche é o tema, o escopo do título do jornal e de todo o texto. Tá? Em 44, então, li para vocês, para começar pelo Florestan Fernandes, porque é um belo texto, né? Mas há muitos outros. Então veja, mas aqui nós estamos em outubro, o texto do
Florestan Fernandes publicaram no Jornal da Manhã, na Folha da Manhã, desculpe, que depois vai ser a empresa, vai ser incorporada para a Folha de São Paulo, vocês conhecem melhor essa história do que eu. Florestan publica em 19 de outubro de 44, no Folha da Manhã, 19 de outubro, a comemoração do centenário, né, foi no dia 15, que é um domingo, mas no dia 14 é que sai, digamos assim, o núcleo dessa comemoração no jornal Estado de São Paulo. São 7 textos publicados. É um caderno inteiro, né, dedicado a pensar o centenário do Nietzsche. Nesse caderno, do sábado, 14 de outubro de 1944, tem um texto do Sérgio Milliet, chamado Friedrich Nietzsche. Eu não vou ler o texto para vocês, só quero fazer um comentário aqui em relação ao Milliet. O Sérgio Milliet, então, ele está com 46 anos. Vocês sabem que ensaísta, crítico, tradutor, crítico de arte, tradutor, traduziu os ensaios do Montaigne, vai traduzir o segundo século da Simone de Beauvoir. Ele tem 46 anos, ele escreve um texto, né, chamado Friedrich Nietzsche, um desses textos do Estado de São Paulo. Miguel Reale, o pai, evidentemente, porque o filho agora nem é bom falar do filho, né? As coisas aconteceram aí, mas Miguel Reale faz um texto brilhante sobre Nietzsche e o valor da filosofia, uma interpretação realmente muito original do período, né? Miguel Reale, nesse momento, está com 34 anos, tinha acabado de publicar 2 livros, Atualidades de um Mundo Antigo, de 1966, e um livro chamado Fundamentos do Direito, de 1968, e só em 1949 apareceria o livro dele sobre a doutrina de Kant. No Estado de São Paulo ainda, um dos textos que eu diria, ainda hoje estava com o Nasser e acabamos lendo esse texto, né, que é realmente um texto brilhante, psicologicamente brilhante, do Roger Bastide, chamado Nietzsche, Chaga que Sangra no Flanco da Alemanha, é o texto que ocupa o centro da página do Estado de São Paulo, na qual ele faz toda uma relação de Nietzsche com os franceses, com a cultura francesa, para depois fazer o reverso disso e fazer a grande crítica à Alemanha. Aparece um texto de alguns autores que eu estou investigando quem são, porque tem, nessa pesquisa toda, como o Geraldo também sabe, tem muitos autores que sumiram, a gente não sabe, ou às vezes é difícil de encontrar. Tem um texto do Rui Coelho chamado Nietzsche, poeta e filósofo, um texto do Edmundo Rossi chamado Abandonado aos Ventos Nórdicos, um perfil do Friedrich Nietzsche era elaborado por esse Heraldo Barbuio, né, o sujeito esse que publicou Zaratustra Morreu, um outro texto chamado Sobre o Signo de Nietzsche, do Ângelo Simões, um texto de um outro que será professor da Universidade de São Paulo em 1951, mas já era seu aluno, que é o Cruz Costa, Nietzsche, a cultura do século XIX, e um texto do Rodolph Lanz, Nietzsche e a nova geração. Aliás, a gente pode fazer um comentário depois do debate. O Rodolph Lanz, o Capô, o Ave Maria Capô, ou seja, aqueles que vêm pedir exílio no Brasil, entre eles o Stefan Zweig, que acabou cometendo suicídio, eles têm todo um papel muito relevante nessa oxigenação em cima do que significa o pensamento de Nietzsche, né? A partir de interpretações que eles também estão tendo do mundo europeu. Bom, então, mas isso aqui é só, digamos assim, o que está ocupando o centro de um único jornal, e que é a homenagem, digamos, maior em termos de uma publicação no Estado de São Paulo. Mas tem também, essa polêmica começa, aqui nós estamos então em 14 de outubro, né? Como eu disse para vocês, houve todo o debate de 33 e 43, um debate muito vinculado às questões com relação ao nazismo, e que ainda para mim uma surpresa é que do primeiro semestre de 44 eu ainda não encontrei nenhum texto sobre Nietzsche, a pesquisa dos periódicos. Por que não aparece? O primeiro texto que vai aparecer, e aí há uma hipótese de por que não aparece textos no primeiro semestre, porque o ambiente está muito tenso. Em junho de 44, você sabe, é o momento em que os aliados, né, vão tentar libertar a França, que é liberta, Paris é liberta em 25 de agosto de 44. É uma data, né? 25 de agosto de 44.
Bem, o primeiro texto que surge no segundo semestre surge justamente pelas mãos do Mário Ferreira dos Santos. Você não pensa que eu estou forçando a barra porque eu sou gaúcho, hoje é dia da Revolução Farroupilha, tem nada disso. Tá? Mas é que o Mário Ferreira, você sabe, ele é paulista, morou. Aliás, fazer um parênteses bastante interessante. O Mário Ferreira ele é paulista, mas morou um período importante na cidade de Pelotas, onde ele gravou, o pai dele gravou um filme, o pai dele é cineasta, vocês conhecem a história, e hoje em dia é o curta-metragem mais antigo guardado na Cinemateca Brasileira, de ficção científica, ficção do país, na qual o Mário Ferreira está lá, ele aparece menino. Então o Mário Ferreira publicou isso aqui no Correio do Povo, que é um jornal do Rio Grande do Sul. E eu trouxe apenas para vocês, na CPU que eu não botei no data show, mas eu costumo usar muito. Eu trouxe fotocopiado do jornal, isso aqui é pesquisa mesmo do jornal, tem que ir lá, sentar e folhear o jornal, né? Então ele publica um texto chamado Hitler busca um pai, para mostrar que não é o Nietzsche que influenciou o Hitler, mas que na verdade Hitler, ele próprio estava tentando buscar o seu mestre, digamos assim, e captura 2 ou 3 temas no Nietzsche que ele acha que são os temas. Então essa discussão começa, até aqui eu diria que essa discussão começa, o ensaio que eu estou elaborando é isso. Ela começa com Mário Ferreira dos Santos, em 18 de agosto de 44. Depois há um texto chamado A Estudo da Alemanha, do Clermont de Brito, na Gazeta de Notícias. Um outro texto do Cruz Costa, chamado Friedrich Nietzsche. Cruz Costa publica 2 textos. Esse primeiro, ele se anuncia já como membro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, publicado na Folha da Manhã. Os textos da Folha de São Paulo aparecem em Pernambuco. O texto, ao lado do Roger Bastide, o maior texto de densidade conceitual é o texto Nietzsche, o Problema Alemão, do Otto Maria Capô. Esses textos estão aqui. Nietzsche, o Nacional-Socialismo, do Rudolf Lanz, que também veio pedir exílio, né? Há textos um pouco mais assim, apenas que falam do centenário. Existe um texto chamado Decorre hoje o centenário do cérebro filósofo, um texto anônimo, apareceu muitos textos anônimos no Correio da Manhã. Um texto do Renato Almeida, que eu tratei do Renato Almeida também no texto anterior, apenas um perfil sobre Nietzsche. O Renato Almeida não é de Nietzsche, ele é um folclorista, né? Alguém que entende bastante de música, mas ele captura Nietzsche só por alguns conceitos, eu diria, bastante limitados. Depois, notas sobre Friedrich Nietzsche, no Floresta Fernandes, esse que eu li para vocês. A Atualidade de Nietzsche, publicado no Diário de Pernambuco. É interessante que no Diário de Pernambuco, a homenagem a Nietzsche veio no dia 22 de outubro. Ela também ocupa 2 páginas inteiras do jornal, uma página e meia. Mas ela é a abertura do caderno principal. E tem quer dizer, o Nietzsche ocupa praticamente toda a página, ali sempre tem rostos do Nietzsche, né? Muito bem desenhados. Há uma iconografia muito rica sobre isso, sobre o Nietzsche. E ao lado dessa publicação, no Recife, aparece uma tradução dos poemas de Nietzsche, que dentre os tradutores nós podemos falar depois, um deles é o Vinícius de Moraes. O Renato Travasso publica também outro texto do Correio da Manhã no Rio de Janeiro. Há um intenso debate também que é travado no Rio de Janeiro. Assim fala Zaratustra. E o José Luiz do Rego publica no jornal O Globo um pequeno texto chamado Nietzsche à França. Surgem ainda outros textos depois de outubro, que ainda ficam pegando um pouco do rescaldo da comemoração. Um do José Geraldo Vieira, que nesse momento é um escritor, né? Devemos mais a Nietzsche que a Freud, está tentando pensar qual é a maior influência do Freud com Nietzsche nos escritores brasileiros. É um texto bem longo. Um texto do Ernest Feder também, sobre Nietzsche, fazendeiro do Paraguai. Aliás, fiquei surpreso quando encontrei esse texto, porque quando estava fazendo pós-doc na França, ao chegar na França tinha uma revista de filosofia, e a chamada justamente era Nietzsche no Paraguai. Uma revista de filosofia importante, eram mais ou menos umas 10 páginas que tratava, né, dessa compra desse terreno que Nietzsche tinha no Paraguai, e aqui no Feder, em 44, já estava explorando o tema. O Austregeros da Thaís também publica O Criador do Super-Homem.
Há outros textos, como as Injustiças contra Nietzsche, e por fim, 8 páginas, uma revista, que são aqueles almanacs no final do ano, em que aparece uma tradução do prólogo do Zaratustra. Então esse é um pouco do ambiente durante o ano de 44, né, no qual está sendo comemorado esse centenário. Eu poderia ter para vocês aqui, basicamente, são também outros esses interlocutores do Nietzsche, que obras eles estão produzindo naquele momento. Falei, por exemplo, do Rui Coelho, sociólogo brasileiro, também estava em 41 na USP. Basicamente, todos os intelectuais que estão publicando no estado de São Paulo são das ciências sociais ou têm relação com a filosofia jovem, na ciência filosofia na Universidade de São Paulo. Queria só terminar, na verdade, lendo um pequeno trechinho do Sérgio Milliet, que mais é abrir uma discussão mesmo, né? O que a gente pode ver daqui. Então, o Sérgio Milliet. O último parágrafo do texto dele, ele diz o seguinte: nazismo não tem raiz em Nietzsche, mas em escritores de bem menor porte e de maior simplismo. Tem raiz em Gobineau, em Chamberlain e no marxismo algerino. A única analogia que se pode apontar reside no título de uma das obras de Nietzsche, A Vontade de Poder, ou de Domínio, ou de Potência, como querem alguns, que pelo menos têm a vantagem de sublinhar a sublimação dos decadentes de todas as profissões que tomaram conta da Alemanha. Então, muito obrigado, eu acho que a gente pode mais explorar ao mesmo tempo.